Antes de existir o tempo, antes da matéria, antes de qualquer estrela ascender no céu, a Bíblia apresenta uma cena silenciosa e profunda. Deus criando o mundo. Em Gênesis, não vemos apenas uma sequência de eventos, mas um começo cheio de ordem, intenção e mistério. E é justamente esse mistério que atravessa os séculos. Como tudo começou, por que começou e o que a narrativa bíblica quer nos ensinar sobre o mundo, a vida e o próprio Criador. O livro de Gênesis abre com uma frase que mudou a forma como muita gente entende a origem de tudo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Essa não é uma explicação científica no sentido moderno. É uma declaração de origem e autoridade. A Bíblia começa afirmando que o universo não apareceu por acaso, nem sempre existiu por si só. Ele foi criado. E esse detalhe é decisivo, porque coloca Deus como anterior a tudo, acima de tudo, e responsável por tudo o que existe. Depois, Gênesis capítulo 1, versículo 2, descreve a terra como sem forma e vazia, com trevas sobre a face do abismo, enquanto o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Essa imagem é poderosa. Ela mostra um cenário inicial de desordem, vazio e escuridão, mas, ao mesmo tempo, mostra a presença. Mesmo antes da luz visível, Deus já estava ali. Isso ensina que, na visão bíblica, a criação não começa com caos fora de controle, mas com Deus sobre tudo, preparado para trazer ordem ao que ainda não estava formado. O primeiro ato criador registrado é simples e imenso. Haja luz. Gênesis capítulo 1, versículo 3. E a luz veio. Antes do sol, antes da lua, antes de qualquer astro visível, Deus cria a luz. Aqui, a narrativa bíblica mostra que ele não depende de nenhum elemento criado para agir. A luz não surge como resultado de uma luta cósmica, mas de uma palavra divina. O texto quer nos fazer perceber algo maior do que a física do mundo. A realidade responde à voz do Criador. A Bíblia então diz que Deus separou a luz das trevas e chamou a luz dia e as trevas noite. Gênesis capítulo 1, versículo 4 a 5. Separar é uma palavra-chave na criação. A ordem divina começa distinguindo, organizando, dando limites. Na visão bíblica, o mundo não é um amontoado confuso de coisas. Ele é estruturado por Deus. Dia e noite passam a existir dentro de um ritmo. O tempo começa a ser percebido e a criação ganha direção. No segundo dia, Gênesis capítulo 1, versículo 6 a 8, fala do firmamento, ou da expansão, separando as águas de cima das águas de baixo. Pode soar estranho para quem lê hoje, mas o ponto principal é a organização do espaço. A narrativa está construindo um mundo habitável, com fronteiras e estrutura. Não é uma descrição técnica de atmosfera, e sim uma linguagem antiga para comunicar que Deus está preparando um ambiente onde a vida poderá existir. Tudo vai sendo colocado no lugar. No terceiro dia, as águas de baixo se reúnem e aparece a terra seca. Gênesis capítulo 1, versículo 9 a 10. Esse é o momento em que o chão surge, como se o mundo finalmente tivesse base. Logo depois, Deus faz a terra produzir vegetação, plantas, ervas e árvores frutíferas. Gênesis capítulo 1, versículo 11 a 13. Repare na ordem. Primeiro o espaço, depois a terra, depois a vida vegetal. A criação bíblica
avança de forma organizada, como se cada passo fosse preparando o próximo. O mundo não nasce apressado. Ele é cuidadosamente moldado. No quarto dia, Deus cria os luzeiros no firmamento, o sol, a lua e as estrelas. Gênesis, capítulo 1, versículo 14 a 19. Aqui existe um detalhe fascinante. Em muitas culturas antigas, esses astros eram vistos como deuses. Mas a Bíblia faz o contrário. Eles não são divindades, são obras criadas. Eles servem para marcar tempos, dias, estações e anos. Ou seja, até o calendário do mundo está sob a ordem de Deus. O céu deixa de ser um objeto de adoração e se torna testemunha da glória do Criador. No quinto dia, as águas se enchem de seres vivos e os céus recebem as aves. Gênesis, capítulo 1, versículo 20 a 23. A criação ganha movimento, som e diversidade. A vida começa a se espalhar pelos mares e pelo ar. Esse trecho revela um Deus criativo, que não faz tudo em um único molde. A variedade, abundância e beleza. A Bíblia não apresenta um universo frio e mecânico. Ela apresenta um mundo vivo, pulsante, cheio de criaturas diferentes, cada uma ocupando seu lugar dentro de uma ordem maior. No sexto dia, a terra produz os animais terrestres. Gênesis capítulo 1, versículo 24 a 25. E então acontece um momento ainda mais profundo. Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Essa é uma das frases mais importantes de toda a Bíblia. Ser imagem de Deus não significa que o ser humano seja igual a Deus em poder ou essência, mas que carrega responsabilidade, valor e propósito. O homem e a mulher recebem dignidade especial. Eles não são acidentes da criação, são representantes dela. Gênesis, capítulo 1, versículo 27, reforça essa verdade ao dizer que Deus criou o ser humano, macho e fêmea. A humanidade aparece como uma unidade diversa, feita para refletir o Criador em comunhão, cuidado e responsabilidade. Em seguida, Gênesis capítulo 1, versículo 28, traz a primeira missão dada à humanidade: frutificar, multiplicar, encher a terra e sujeitá-la. Isso não autoriza a destruição, mas a administração. A ideia é governar a criação com sabedoria, como mordomos do que pertence a Deus. O ser humano recebe liberdade, mas também dever. Quando chegamos a Gênesis capítulo 1, versículo 31, o texto diz que Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Essa avaliação final é fundamental. A criação, em sua origem, não é retratada como erro, nem como algo defeituoso. É boa, mas muito boa. Também aponta para a harmonia, propósito e beleza. O capítulo termina com um mundo completo em sua estrutura, pronto para ser habitado. A criação bíblica não é só um evento, é uma declaração sobre o valor da realidade. Mas a história da criação não termina apenas em Gênesis 1. Em Gênesis 2, a narrativa se aproxima mais do ser humano. Ali vemos Deus formando o homem do pó da terra e soprando em suas narinas o fôlego de vida. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Essa imagem é íntima e profunda. O ser humano é feito da terra, mas recebe vida diretamente de Deus. Somos, ao mesmo tempo, frágeis e preciosos, pó.
mas também portadores do sopro divino. É uma forma poética de dizer que nossa existência depende totalmente do Criador. Ainda em Gênesis, capítulo 2, versículo 8 a 15, Deus planta um jardim no Éden e coloca o homem ali para cultivá-lo e guardá-lo. Isso muda a forma de entender o trabalho. Antes do pecado, já existia tarefa, cuidado e responsabilidade. O trabalho na Bíblia não começa como castigo, mas como vocação. O jardim representa um lugar de comunhão, provisão e limites. Deus permite tudo o que sustenta a vida, mas também estabelece uma fronteira: a liberdade, mas não autonomia absoluta, a bênção, mas também obediência. É no jardim que Deus também estabelece a ordem moral da criação. Gênesis, capítulo 2, versículo 16 a 17, fala da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse trecho mostra que o ser humano não foi feito para viver sem direção. A liberdade dada por Deus inclui responsabilidade diante de um mandamento. A árvore não é apenas um objeto. Ela representa o limite entre confiar em Deus e decidir agir como se pudesse definir tudo sozinho. A criação, portanto, já nasce com relação, escolha e confiança. Outra passagem importante está em Gênesis, capítulo 2, versículo 18, quando Deus diz que não é bom que o homem esteja só. Isso é surpreendente, porque até esse momento tudo era descrito como bom. Mas agora surge uma nova necessidade: companhia, parceria, comunhão. A criação mostra que o ser humano foi feito para o relacionamento. Por isso, a mulher é apresentada como ajudadora idônea. Gênesis, capítulo 2, versículo 21 a 24. E a narrativa conclui com a união dos dois em uma só carne. A vida humana é relacional por origem, não por acidente. Quando juntamos Gênesis 1 e 2, percebemos que a criação bíblica não quer apenas responder como o mundo surgiu. Ela quer responder quem, para quê e com que sentido. O mundo vem de Deus, depende de Deus e aponta para Deus. A luz, o céu, a terra, o mar, os seres vivos e a humanidade carregam um propósito. Até a linguagem repetida do texto, com separações, nomes e avaliações, transmite a ideia de um universo ordenado, belo e intencional. Nada está solto. Tudo tem lugar. Para muitos leitores, existe uma questão importante. Esses dias de Gênesis devem ser entendidos como dias literais ou como uma estrutura simbólica. Ao longo da história, diferentes interpretações surgiram. Alguns defendem dias literais de 24 horas. Outros entendem os dias como uma forma literária organizada para mostrar a obra de Deus. O mais importante, porém, é não perder o centro da mensagem. Deus é o Criador, a criação é ordenada, e o ser humano tem um lugar único dentro dela. O texto bíblico quer formar nossa visão do mundo antes mesmo de satisfazer nossa curiosidade técnica. Essa compreensão também ajuda a ler o restante da Bíblia. Quando o ser humano se afasta de Deus, a ordem da criação se rompe. O que era muito bom passa a ser atingido pelo pecado, pela dor e pela morte. Mas o próprio começo já indica esperança. Se Deus criou do nada, Ele também pode restaurar. Se Ele deu forma ao vazio, também pode trazer sentido ao caos. Por isso, a criação não é apenas passado distante. Ela é o primeiro capítulo de uma história que segue em direção à redenção. No fim, a criação do mundo, segundo a Bíblia, é mais do que uma narrativa de origem. É uma mensagem sobre ordem,
propósito, valor e dependência de Deus. Gênesis nos lembra que o universo não é vazio de sentido e que a vida humana não é pequena demais para importar. Se esse começo te intrigou, vale voltar ao texto e ler com calma. Às vezes, o início de tudo revela também algo essencial sobre nós mesmos.